Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 18 a 21. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Ao meditarmos sobre essa passagem, o Senhor está nos revelando sobre o nosso posicionamento em relação a fazer o bem. Muitas vezes estamos diante da possibilidade de decidir sermos omissos ou nos posicionarmos. Qual deve ser nossa decisão? Omissão ou posicionamento? Vejamos o significado e o conceito das duas ações. Posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. A omissão é deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Também pode ser entendido como deixar de lado, desprezar ou esquecer algo ou alguém. Observe a história. Quero trazer alguns exemplos para você. Acredito que conheça a história de Esther, mas quero começar falando com você sobre algo que Deus me apontou nessa história, o posicionamento que foi exigido de Esther. Esther passou por isso quando seu povo foi perseguido e ela teve que tomar a decisão de lutar pelos seus irmãos, mesmo em meio à ameaça contra a sua vida, como vemos descrito no livro de Esther, capítulo 4, versículos 8 a 12. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, observe o que Mardoqueu respondeu no mesmo livro de Esther, no capítulo 4, nos versículos 13 a 16. Mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu, minhas criadas, e jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quando podemos fazer algo de bom, quando podemos nos posicionar, seja através de palavras ou atos, mas não fazemos, estamos sendo omissos. Cada vez mais será exigido de nós que tenhamos uma postura assertiva quanto à vida e tudo que temos visto acontecer na história. Outra história que mostra que precisamos nos posicionar quando isso nos é exigido
é a de Davi e Golias. Davi, conforme a palavra mostra, tinha ido levar comida para seus irmãos e encontrou um povo com medo por um soldado filisteu chamado Golias, um homem grande que fazia parte do exército inimigo. Naquele momento, o filisteu estava afrontando o povo de Israel. Observe o que Davi falou e o que ele fez. Como descrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Escolha se posicionar hoje. Quando lemos essa história toda, vemos que o pastor de ovelhas se posicionou diante da afronta que estava sendo feita contra o seu Deus e o seu povo. Mesmo não fazendo parte dos guerreiros que tinham ido à guerra, Davi não recuou diante da afronta e se posicionou. Ele fez daquela afronta uma oportunidade para que Deus mais uma vez mostrasse seu poder. Observe o que está descrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, nos versículos 44 a 47. E disse: vem aqui, e te darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Que sejamos como Ester e Davi, que não venhamos nos omitir quando for exigido de nós um posicionamento. Diante de nós sempre estarão os dois caminhos: nos omitir ou nos posicionar. E concluímos com aquilo que está descrito na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 19 e 20. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso, alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Fale e viva a verdade. Pratique o bem. Assuma o seu lugar na história. Cumpra o seu chamado e deixe Deus fazer com que sua vida seja um exemplo a ser seguido, pois o seu posicionamento te leva às conquistas que Deus tem preparado para você. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos, Pai, porque mais uma vez entregamos as nossas primícias, as primeiras horas do dia a Ti, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Sabemos, Pai, que muitas vezes, ou diante das mais variadas circunstâncias, ó Pai, nós temos, sim, é que nos fortalecer em Ti, para que o Senhor faça e estabeleça cada vez mais o seu reino em nós. Então dá-nos sabedoria, entendimento, conhecimento, destreza, dá-nos autoridade para chegarmos diante de todos estes obstáculos e nos posicionar. E não mais, Pai, diante, Senhor querido, de alguns dizeres ou afazeres nos omitir, mas antes, Pai, tomar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos
e fazer com que o seu reino seja estabelecido e a sua autoridade seja, Pai, manifestada em nome de Jesus. Que a sua presença venha, que o seu mover venha e que nada seja maior que o seu querer. Se for uma enfermidade, que haja cura. Se for um problema, que haja agora solução. Se for, Senhor, algum processo na alma que ainda não consegue ser liberado o perdão, que haja este perdão. Se for algum pecado, que esse pecado seja perdoado em nome de Jesus, mas que antes não haja nenhum impedimento ou nenhum tipo, Senhor, de palavras ou quaisquer dizeres, que não haja, Pai, nenhum vitimismo ou algum tipo de argumentação ou nada que seja por impedimento ou por barreira para se cumprir aquilo que o Senhor tem preparado. Graças te damos por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos, Pai, vivendo e fazendo, Senhor querido, história neste tempo. Muito obrigado, Senhor. Assim nós consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos para que se cumpra o seu querer, orando em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.